essa mesa, Ana Célia, que não está aqui, que deveria, porque ela chamou de mesa do lançamento oficial do Lupa, né? Então ela fala assim, não, a gente vai fazer o lançamento oficial, né? E ela não está aqui. Bom, queria começar me apresentando. Eu sou Lia Calabre, estou presidente da Fundação Casa Rui Barbosa, mas, como eu sempre gosto de dizer, sou pesquisadora do setor de estudos de política cultural da Fundação, trabalhando com a questão de políticas culturais há quase 2 décadas. Né? A ideia, na verdade, dessa mesa então, fazemos mais apresentações institucionais e um pouco, né, falando um pouco do desafio que a Ana Célia nos colocou, né, um pouco antes. Eu gostei assim, de sermos fadas e fados, né, do nascimento do NUPA, e um pouco do comprometimento e do engajamento de cada uma das nossas instituições. Exatamente sendo anfitriã, então eu vou deixar para apresentar a Casa Rui por último, né, e na verdade queria então passar para o João Pondé, do Instituto de Economia. Bom, boa tarde a todos. Eu vou ser relativamente breve aqui. Eu queria primeiro destacar a satisfação do Instituto de Economia com essa iniciativa, através do nosso programa de pós-graduação PEPED. Eu acho que tem 3 razões aí por trás dessa satisfação. Primeiro, acho que uma razão histórica: o Instituto de Economia e as instituições que antecederam ele, né, a Faculdade de Economia e Administração, o Instituto de Economia Industrial, sempre estiveram aí na linha de frente de grandes debates de política pública no país, né, já desde os anos 60, 70 e assim por diante. Então, eu vejo essa iniciativa com uma continuidade dessa tradição. Em segundo lugar, eu acho que a discussão de política pública lá no Instituto de Economia, ela reflete o que a gente poderia chamar em uma premissa quase metodológica do trabalho que a gente faz lá, né? Acho que todos os pesquisadores do Instituto de Economia, ou a grande maioria deles, parte da premissa de que nas ciências sociais a gente não consegue fazer um trabalho científico no qual o lado positivo e o lado normativo estejam necessariamente implicados, né? Tanto no sentido do lado normativo ser um desdobramento do trabalho, quanto no sentido de ser mesmo uma motivação, né, da pesquisa teórica e da pesquisa empírica. Então, o Instituto de Economia hoje tem um leque muito grande de pesquisadores, uma variedade muito grande de abordagens teóricas, etc. E acho que esse pluralismo do Instituto de Economia pode ajudar muito aí em reforçar, digamos assim, a variedade e o pluralismo no debate também sobre políticas públicas. Em terceiro lugar, acho que a terceira razão está na própria criação do PEPED, né? A criação do PEPED no Instituto de Economia partiu, em parte, do reconhecimento de que a discussão de política pública é uma discussão também multidisciplinar, né? Ou seja, que o Instituto de Economia teria muito a ganhar com a abertura de uma frente multidisciplinar para discutir as políticas públicas, né? A gente sempre foi uma instituição, digamos assim, mais centrada, né, naturalmente na discussão da disciplina de economia. A criação do PEPED abriu o leque, e eu acho que iniciativas como essa aqui, elas, de certa forma, são uma evidência de que a decisão lá de criação do PEPED foi uma decisão inteligente e bem fundamentada, né? Faz parte dos frutos dessa decisão. Então, o Instituto de Economia, naturalmente, está envolvido e comprometido com essa iniciativa, né? Espero que, amanhã todos vão estar lá no Instituto, né, utilizando as instalações do Instituto, e eu espero que os debates ao longo do dia de hoje, do dia de amanhã, sejam bastante profícuos. Tá? Então, desejo aí que o seminário seja bastante produtivo. Boa tarde. Eu queria destacar o fato de que o NUPA está sendo lançado com apoio de 3 INCTs. Eu acho que isso é algo bastante interessante e, eu diria, único. Eu não conheço outra iniciativa que 3 INCTs se juntam a lançar
um programa como esse. Pelo nosso lado, eu INCT mais na área de saúde, mas nós temos uma ligação muito forte com o PEPED. Eu e a Cláudia Chamos, que está aqui na plateia também, nós somos professores permanentes do PEPED, e eu acho que há 2 pontos-chave de nossa conexão área de saúde com o PEPED. Um é a questão da inovação. O nosso INCT trata inovação em 3 grandes setores, que a gente chama falha de ciência, falha de mercado e falha de saúde pública. Rapidamente, falha de ciência é quando a gente não sabe fazer algo que a gente precisa. Vacina contra HIV e AIDS. Ninguém sabe fazer. O que se tentou ainda não se conseguiu. Falha de mercado, existem remédios contra HIV e AIDS, coquetel, mas é muito caro, nem todo mundo pode comprar. É outra série de problemas. E falha de saúde pública, um insumo gratuito, como é a vacina de pólio, não chega em todo canto do mundo, ainda existe pólio por aí. Então, são problemas diferentes e que a gente avalia cada um deles de modo diferente. Por exemplo, falha de ciência. A gente vai querer aquela mesma avaliação de CNPq e CAPES se a revista é alto impacto, ou o que a gente está querendo é descobrir um breakthrough para conseguir uma vacina. A gente quer mais paper ou quer traduzir o conhecimento num novo insumo. Na questão de falha de mercado, a gente tem uma interação com o INPI, com o PEPED, que analisa por que as patentes têm um backlog de 14 anos, por que algumas patentes terminam sendo estendidas por mais de 20 anos e o impacto disso na saúde pública. E, finalmente, na parte, por exemplo, de saúde pública, por que instrumentos que a Itália usa correntemente como contrato de risco, o Brasil não usou nenhuma vez um contrato que pode ser uma maneira espetacular de baixar o custo do medicamento que é incorporado. Então, a avaliação está praticamente no âmago do nosso INCT. A gente precisa saber que instrumentos usar. E, às vezes, bolamos um indicador novo. A Bruna, que está aqui lá do IPED, ela trabalha muito com redes sociais. E, usando o sistema de rede, a gente fez um indicador específico para o Norte e Nordeste. Você está falando do Ceará? Mas quando o Ministério que distribui 30% do recurso para o Norte e Nordeste, a gente perguntou, mas é fator de impacto? Ele não vai ser muito bom. Mas começamos analisando rede e vendo aquelas instituições que, se por acaso ela não tivesse, a rede cairia, ou seja, uma instituição chamada cut points. Então você começou a descobrir maneiras objetivas de dizer essa instituição merece apoio, essa aqui não merece apoio. Então, esse tipo de avaliação é algo que o PEPED nos ajuda muito. Os nossos mestrandos e doutorandos, eles entram muito nessa disputa para descobrir novas maneiras de compensar as falhas de mercado, as falhas de ciência, as falhas de saúde pública. Tá? Então, eu fiquei muito satisfeito quando vi o impacto. Temos 11 resumos. 10 chegaram e 1 chegou ontem. A gente vai ver se ainda encaixa no GT2 que a Cláudia e eu estamos coordenando. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Eu parabenizo essa iniciativa. A Ana, quando ela me disse 2 semanas atrás, estamos mandando isso, Ana, são 2 semanas só. Mas foi assim, eu acho que todo mundo correu e estamos aqui com um auditório bastante bem concorrido. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a Lia Calado por ter, mais uma vez, eu estive aqui no seminário organizado pela Marta Ive, mais uma vez, ter sido gentilmente cedido esse espaço, que é muito bom, né? A gente está aqui de novo. Queria também falar rapidamente, então, sobre o PEPED, né, ou PPED, aí tem gente que chama PPED, tem gente que chama PEPED, que é o Programa de Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento do Instituto de Economia da UFRJ. Como disse o nosso diretor de pós-graduação, João Pondé, esse curso foi criado há 8 anos atrás, baseado em 4 áreas de concentração, e eu vou apenas falar um pouquinho sobre as áreas para vocês terem uma ideia de como que essa questão de avaliação e análise de políticas públicas, na verdade, perpassa, né, todas as áreas de concentração do programa. A primeira área se chama Governança e Políticas Públicas,
É uma área que visa, né, como diz o nome, tem como linhas de pesquisa toda a questão da transparência, da accountability, a governança, os mecanismos de governança que as instituições públicas fazem e seu impacto na definição das políticas. A segunda área de concentração, instituições, estratégias e desenvolvimento, analisa de que forma as ações institucionais e os arranjos institucionais afetam as estratégias empresariais. A terceira área, inovação, propriedade intelectual e desenvolvimento, estuda de que forma os direitos de propriedade, né, vão afetar, né, e impactar diretamente no desenvolvimento e ao formatar as condições de inovação. Inclusive existe, né, dentro dessa área, a área de políticas públicas de cultura, né, o professor Leandro mais cedo falou sobre isso, e finalmente a área de estratégia de desenvolvimento e sustentabilidade, que analisa as questões ambientais, né. Então, em todas essas áreas, a gente nota uma preocupação com políticas públicas, né? O título do programa de pós-graduação é sobre políticas públicas, e a criação desse núcleo, ele vem de uma vontade do programa de consolidar a sua carreira de crescimento, a sua trajetória de crescimento, né? Na verdade, o programa ele é bastante jovem, né? Começou em 2008, mas como a Ana Célia disse mais cedo, ele está apresentando resultados bastante satisfatórios, né? São 80 teses de doutorado e 96 dissertações de mestrado defendidas, né? Um interesse cada vez maior no nosso processo seletivo indica que, de fato, existe, né, um campo para essa discussão multidisciplinar, né? Cada vez mais a área interdisciplinar, nós pertencemos à área interdisciplinar da CAPES, ela também está atraindo cada vez mais programas de pós-graduação, porque as ciências sociais elas estão caminhando, né, para a interdisciplinaridade. O mundo complexo em que nós vivemos, ele demanda uma discussão interdisciplinar. E o núcleo de políticas públicas, então, ele começou a ser pensado justamente dentro dessa discussão que nós estamos fazendo no programa, quando nós fizemos, foi 5 anos, né? Cadê a nossa série? 6 anos, completamos 6 anos de existência, né? Que aí eram foi 6 anos de existência, que aí eram 2 avaliações da CAPES, né, que naquela época era trienal. Nós começamos todo um processo de reflexão sobre os rumos do programa, né? E a ideia do núcleo começou a ser gestada. Nós, no ano passado, fizemos um workshop, né, sobre avaliação de políticas públicas, e como resultado desse workshop, que foi em junho do ano passado, ele foi filmado, está disponível no site do PPED, ficou clara a necessidade da gente sistematizar essa discussão de políticas públicas de análise e avaliação que estava difusa, né, entre as diversas áreas de concentração. Então, eu acho que essa iniciativa vai ser muito importante para o programa, porque vai nos ajudar a consolidar, né, a discussão sobre políticas públicas de uma maneira que permita, né, possibilite aos nossos estudantes de pós-graduação problematizar uma série de questões que foram levantadas nas linhas anteriores, tá? Então, eu estou muito contente de estar participando, né, do lançamento do núcleo, e eu espero que ele tenha uma vida muito longa. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né, para participar dessa iniciativa. Eu vou falar, na verdade, sobre um INCT que foi aprovado, mas que a gente ainda não sabe muito como vai gerir. Então, para a gente, todo o sistema de avaliação vai ser super bem-vindo para pensar os nossos desafios. A rede foi criada, né, em 2012, na verdade era uma insatisfação de um pequeno grupo de pesquisadores de várias instituições que queria discutir a questão da propriedade, mas na perspectiva não só do direito, mas também da história e das políticas culturais no Brasil, né? Na verdade, o que norteia, a reflexão que norteia o grupo
é a ideia de que uma reflexão mais densa sobre os mecanismos de apropriação e a forma como no Brasil se consolidou a propriedade absoluta e se naturalizou a ocupação irregular, talvez sejam mecanismos importantes para que a gente produzir políticas públicas que legitimam, ressaltam e consagrem iniciativas coletivas. Ela foi criada, esses são os pesquisadores fundadores, como vocês veem, 2 deles já são do PEPED, né, o Alain e o Leandro Mendonça. O Malavota é do IPI, a Beatriz, a professora da UF, especialista em políticas para as danças, e a Marina trabalha com terras indígenas, né? Então, esse grupo se reuniu porque, do ponto de vista dos sistemas de avaliação, esse projeto sempre não tinha o perfil de uma reflexão histórica, tão somente, mas também não estava aprisionado por uma concepção apenas do direito, né? E nós construímos, antes mesmo de sermos contemplados com o INCT, nós, no processo de nascimento da Rede Proprietas, a gente foi conversando com várias pessoas que já tinham uma trajetória na discussão sobre uma dessas temáticas para se construírem como coordenadoras regionais. Na verdade, o que a gente sabia que teríamos que enfrentar um problema de gestão de valores. Vocês sabem que o historiador nasce para ser pobre e se conforma com isso, então a gente não tem muito, né, uma experiência em gerir recursos, e então a gente, desde o início, antes mesmo de saber quanto, a gente produziu uma comissão gestora, que depois a gente descobriu que inclusive estava no edital, que poderia nos ajudar a pensar como ceder recursos para o país inteiro, e em alguns lugares verticalizando a reflexão, para que a gente possa efetivamente ter uma discussão mais densa sobre essa questão, né? Essas são as áreas temáticas, né, que norteiam a Rede Proprietas. A gente poderia falar do ponto de vista mais simples, né, que teria a ver com a propriedade intelectual, material e imaterial, a propriedade da terra no estrito senso, né, no processo de ocupação e na legitimação da propriedade territorial e na discussão da preservação do patrimônio, né? Por isso que a gente está aqui apresentando ali, muito rapidamente, né, são os grupos que a gente também, antes mesmo de ganhar, a gente foi convidando consultores que a gente sabia que tinha uma relação com a discussão, e pesquisadores como a Cláudia Chamas, com a Lia Calabre, que a gente, a Célia Castro, que é uma das nossas consultoras, porque a gente sabia que a gente precisaria alargar o campo até para nos proteger, enquanto um grupo muito pequeno de pesquisadores que queria efetivamente colocar essa discussão da propriedade na agenda política do governo, né? Quer dizer, o tema da propriedade não é um tema prioritário no próprio edital, e, ao mesmo tempo, no edital se falava de propriedade intelectual. Eu falei, como é que você naturaliza a discussão quando, na verdade, todo o processo de inovação ou de regulamentação da propriedade passa, efetivamente, por uma discussão mais complexa? E aí, então estão os consultores, onde eles estão, né, do grupo, que a gente começou a convidar, mostrando a proposta, indo nos lugares, né, para criar uma sinergia que não fosse inventada, mas que fosse o resultado, efetivamente, de uma história, né, de legitimação. Bom, eu não preciso falar que a Ian Ostrom é a nossa fonte de inspiração. Ela não é, a reflexão teórica da Ian Ostrom não é uma novidade para os historiadores, principalmente os historiadores do século XVIII, como eu, mas, na verdade, a capacidade que ela teve de se inspirar nos historiadores que pensavam a questão da propriedade coletiva e transformar isso num processo de legitimação das experiências coletivas, eu acho que é um grande gancho para a gente, né? O que a gente está fazendo por enquanto, né? Quer dizer, por enquanto, em primeiro lugar, a gente começou a discutir o que significaria transformar, construir uma cultura de legitimação da propriedade coletiva ou das experiências de preservação de patrimônio, né? Em geral, as preservações de patrimônio, primeiro, elas estão muito centradas na região sudeste, e segundo, elas, ao mesmo tempo,
congelam e impedem, né, e muitas vezes distancia os seus habitantes mais próximos. O exemplo emblemático é o caso de Paraty, né? Então, a gente começou a pensar como a gente iria para o interior e fazer com que as comunidades percebessem o patrimônio como alguma coisa que lhe pertence, né? E aí a gente estava inspirado no Ariano Suassuna, no chamado As Aulas do Espetáculo, onde ele ia para o interior e explicava a importância do conhecimento. Então, um pouco, esse é um caráter extensionista do projeto, né? Levar a restrição da propriedade para os lugares onde a propriedade coletiva ou a experiência de um patrimônio existe, mas ele não é mais consolidado ou reconhecido como parte de um grupo, né? Um segundo projeto, eu estou falando só dos projetos que já existem, né? É os chamados mapas interativos que a gente começou a pensar, né? Esses são, a gente construiu, isso já está acontecendo no Rio, vai começar no Maranhão e no Paraná. A gente também sabe que existe um grupo muito grande de pessoas de várias áreas que estudam patrimônio, né? Mas a gente começou a inverter a lógica. Em vez de eu apenas fazer um mapa interativo para os alunos, para os professores terem acesso ao que é o patrimônio, a gente construiu a ideia do patrimônio fantasmas, né? Então, esses patrimônios fantasmas, eles são uma tentativa de repensar a política pública, dando alguns passos para trás. Quer dizer, então, significa fazer com que, no próprio processo de conhecimento do que foi um patrimônio que se perdeu, daí o conceito que eu criei do patrimônio fantasma, a gente começou a pensar nessa memória difusa, né, que se perde em todo o processo de valorização das terras, né, principalmente em terras ligadas ao agronegócio, e como que, quando você reitera aqueles patrimônios como coletivos, mesmo que fantasmas, mesmo que desaparecidos ou sendo destruídos, você constrói algum tipo de cultura de preservação coletiva, né? Isso tem sido uma proposta muito interessante, porque os alunos estão fascinados com a possibilidade de reconhecer na sua própria região alguma coisa que criou uma identidade que estava se perdendo. E algumas vezes também nós somos surpreendidos por um patrimônio que é tombado pelo governo e cria uma identidade completamente diferente, né? Como, por exemplo, a Praça dos Combatentes de São Gonçalo, que se tornou um lugar do funk, né? Então, não tem nenhuma relação mais com a ideia da Segunda Guerra Mundial, mas se recriou e se repensou como uma identidade fantasma em que as pessoas estão resistindo naquele espaço. Então, essa ideia do patrimônio fantasma a gente está mapeando em vários lugares, né? E isso faz com que a gente comece a pensar em políticas de preservação da propriedade coletiva, né? E principalmente da recuperação daquilo que não existe mais e, no entanto, faz parte da identidade de um povo. Outra coisa que a gente começou a construir, e a gente já encaminhou para a CAPES, né, é o doutorado interdisciplinar da Universidade Estadual do Maranhão, que é a propriedade e inovação. Na verdade, a gente está chamando de economia criativa, porque no Maranhão existe uma série de experiências culturais, tanto territoriais e também territoriais. Eu nunca consigo separar as coisas porque elas de fato não são separadas, mas existem muito poucos gestores de uma política voltada à preservação de patrimônios coletivos. Então a gente pensou no mestrado e no doutorado em economia criativa, porque é alguma coisa que poderia transitar entre a reflexão histórica, a capacidade de análise do direito e a própria dimensão do conhecimento das artes, nessa capacitação, né, de um novo grupo de pessoas capazes de efetivamente compreender o que é uma política cultural, né, e criar mais tarde gestões da economia criativa, né, gestores da economia criativa. E uma outra faceta do projeto é a gente criar um mestrado profissional semipresencial sobre história pública,
na medida em que isso também tem se tornado um aspecto importante de se pensar a visibilidade do conhecimento histórico na construção da identidade de um povo, né? Eu preciso dizer que, quando a gente ganhou o INCT, a primeira coisa que o meu instituto falou foi: que bem, você vai ter que sair daqui porque você agora não é mais historiador. Então, assim, as pessoas também têm muita dificuldade em identificar o que é uma coisa interdisciplinar, né? Parece que eu estava virando uma historiadora de segunda categoria, porque, afinal de contas, eu não era só uma historiadora mais. Essa tentativa de transplantar fronteiras e construir novos mecanismos de interação, ele efetivamente não são fáceis, né? E a ideia da história pública é exatamente produzir uma reflexão que possa ser mais reconhecida como uma política em que a história é acionada como legitimação. Eu costumo brincar com isso, porque a história é um campo de conhecimento que serve para legitimar qualquer coisa, né? E quase nunca essa legitimação, ela efetivamente tem como desdobramento uma política pública mais consistente. Então, você aciona o passado para você, muitas vezes, empobrecer esse passado e, portanto, fazer uma política do presente extremamente rasa, superficial, etc. Então, na medida em que a gente começa a pensar, efetivamente, quais são as políticas públicas que a gente quer, no sentido de pensar as políticas de preservação das propriedades coletivas ainda existentes e as propriedades da manifestação cultural como um todo, talvez seja muito interessante. A gente também está pensando, outro lugar que a gente tem, já tinha alguma discussão, é no Unicentro, que é a Universidade do Paraná, né? Aqui a experiência que a gente tem, que esse grupo tem com as propriedades tradicionais, né? Principalmente a gente faz uma parceria com eles já tem há muitos anos, que são os faxinais, né? Que é uma experiência de propriedade coletiva, que está desaparecendo desde que o governo estadual legislou, né? Então, essa tensão entre o aprisionamento produzido pela lei, né, e as leituras que se fazem sobre os faxinais acabaram sendo também elementos importantes para a gente pensar quais são as chances efetivas de preservação dessas propriedades coletivas, que, afinal de contas, foram fontes de inspiração da própria Elinor Ostrom, né? E na UEMA, a gente também tem, já começa discussões sobre as chamadas quebradeiras de coco, né? Que já há uma tese de história da UF sobre isso, 2 documentários sobre as quebradeiras de coco, e muita pouca reflexão sobre a legislação que tentou aprisionar as quebradeiras de coco, conhecida no Maranhão como Lei Sarney, né? Não poderia ser outro nome. Bom, no final, a gente... essas instituições, né, são instituições que apoiam regionalmente o projeto, antes mesmo do NCT, e na medida em que a gente está sendo contemplado, a gente tem uma parceria, né, já consolidada com a Universidade de Coimbra, já através do Leandro e do Jorge Cruz, que são 2 integrantes da parte cultural, e a gente foi chamado pela Universidade de Leiden em novembro para fazer uma discussão sobre propriedades tradicionais e um mecanismo de interação sobre o que significa essas propriedades coletivas, na medida em que o próprio INCRA reconheceu que a Constituição de 88, sempre lembrada, em 2018 a gente quer fazer um evento sobre a Constituição, a rede vai fazer, a Cláudia Chamas estava até comentando sobre isso, a gente tem a discussão sobre a legislação sobre terras quilombolas, foi regulamentada pelo governo Lula, a legislação sobre terras indígenas já está expresso na própria Constituição de 88, mas a gente tem muito pouca reflexão sobre as populações tradicionais. O que preserva muitos juízes é a determinação da Organização Internacional do Trabalho, que muitas vezes é usada como mecanismo de algum juiz para conseguir consagrar essas terras tradicionais. Isso foi medido pelo procurador do INCRA, que durante anos tentou resolver o problema das propriedades coletivas, principalmente em áreas muito distantes daqui do centro, né? Então, essa tentativa de um pouco repensar como seria uma política pública voltada para experiências muito diferentes, que são os faxinais do Paraná, as quebradeiras de coco do Maranhão, o fundo de pasto
da Bahia, que são ainda objetos de reflexão, mas de pouca política pública de preservação. É isso, obrigada. E para a gente, um pouquinho antes da gente encerrar mesmo, eu queria um pouco apresentar a Fundação e o setor, dizer que mais do que recepcionar o evento, na verdade, nós nos propusemos a ser uma das fadas ou um dos fados e efetivamente integrar o NUPA a partir dos estudos de políticas culturais. A nossa proximidade com o programa, enfim, vem de um tempo, então agora eu vou lá um pouco nas disciplinas do Alain e do Leandro, enfim. E aqui, na verdade, agora eu falo como pesquisadora e não como presidente da instituição, e vejo, Leandro já falou um pouquinho, e penso um pouco a área de cultura como uma espécie de irmã caçula das políticas que compõem o núcleo, como, enfim, saúde, desenvolvimento industrial, inovação, enfim, um pouco como irmã caçula das políticas públicas. Eu acho que seja no tratamento constitucional, seja no âmbito das próprias políticas públicas, a área da cultura marca a sua presença, ela está marcada nessa área há pouco tempo, há poucas décadas. Enfim, alguns de nós diz que as primeiras culturais datam lá dos anos 30, mas a gente começa a ver ações mais efetivas desenhadas para o campo da cultura, um pouco lá nos anos 60, os esforços da ditadura, nos anos 70, depois nos anos 80, os esforços do Celso Furtado, a ideia da produção de indicadores, a questão da política, da autonomia, o processo de redemocratização, enfim, quando a gente tem a tentativa de elaboração e de construção de um campo que é desmontado, muito Fernando Cardoso, as políticas neoliberais, enfim, é uma história com muitos altos e baixos e eu estava brincando com o Alcides dizendo que assim, que eu faço é sempre a minha construção a partir da perspectiva histórica. Ele estava dizendo, você faz uma avaliação, estávamos ali discutindo um pouco sobre as multiplicidades do conceito de avaliação. Mas, enfim, é a chegada dos anos 2000 que eu acho que a gente pode efetivamente começar a encontrar uma maturação no nível federal de iniciativas que se constituem enquanto políticas, ou que se pretendem constituir intencionalmente enquanto políticas, porque tem aquilo que a gente classifica, mas que necessariamente não se propunha intencionalmente como política. Eu acho que especificamente a aprovação do Plano Nacional de Cultura, como um plano decenal de 2010 a 2020, que precisa ser acompanhado, que é monitorado através de 53 metas e que vem se reproduzindo nos níveis estaduais e municipais, com planos e que terão metas, chama acadêmicos e chama os gestores para essa discussão de políticas culturais e de avaliação e acompanhamento. Eu acho que para nós que trabalhamos e militamos nessa área, estar no NUPA, integrar o NUPA, vai ser um excelente exercício de aprendizagem, de reflexão sobre o campo da cultura. Eu gosto muito do trabalho interdisciplinar, transversal. Eu acho que a gente aprende bastante nessa troca, inclusive na atual conjuntura, quando a gente discute conceitos de cultura para além do campo das artes, o conceito de cultura ampliada, o conceito de cultura antropológica. Então, estamos em todas as áreas, estamos discutindo com a saúde, estamos discutindo com o meio ambiente, e aí, com o turismo, com a natureza, como nas outras discussões que tivemos aqui. Eu acho que as especificidades da cultura e as suas fronteiras fluidas são para nós um desafio adicional ao processo tradicional de análise e avaliação, e tem muitas vezes tensionado o próprio desdobramento das políticas que foram tentadas serem levadas a cabo, enfim, na última década. E nesse sentido, na verdade, saúdo
a criação, a Constituição do Núcleo, dizer que a gente, na verdade, se integra efetivamente, e a gente acredita que, enfim, o compartilhamento das experiências, das expertises de análise e avaliações de políticas públicas com os colegas das outras áreas, certamente vai ser para nós de grande valia, e nesse processo constante que a gente já faz anualmente, com um seminário anual, onde a gente traz acadêmicos, né, já esteve aqui com a gente, ele, né, falou antes que a gente traz, enfim, acadêmicos, gestores, né, militantes da área de cultura, e eu imagino que uma ação como essa e uma presença como essa só vai fortalecer, ampliar, né, enfim, e multiplicar as parcerias que a gente já tem, os esforços que a gente já tem na construção de políticas públicas e na avaliação das mesmas. Então, saúdo e obrigada. A mesa ficou com um horário um pouco apertado, porque a gente tem a conferência, então agora, na verdade, essa foi efetivamente uma mesa festiva né, para saudar a iniciativa, e agora a gente passa para a segunda mesa. Obrigada. Sobre o Estado como problema e solução, e depois, e depois então o Leonardo vai interagir aqui, vamos interagir nessa experiência tão interessante. Vamos expandir a imagem. Pronto. Thank you, Prokar. So this talk is really called The Dilemma of 21st Century States, right? It's about the problems and difficulties of building states in the 21st century. And it starts from the premise that we currently face a situation in which states across the world, from Brazil. One moment here. I want to get my clock started, so I don't talk too long. In which states across the world, from Brazil to China to the United States to the European Union, states have proved themselves unable to deliver the collective goods that their citizens want and need. And consequently, this creates a self-reinforcing dilemma. The less states deliver, the more both the internal esprit de corps within states and the political legitimacy they have in the rest of society is reduced, and the more that is reduced, the less they are able to deliver, and so we have a vicious circle. So my premise here is that in order to understand this vicious circle, we have to start with the primary feature of the political economy in which these states live, which is to say contemporary global capitalism. And my premise here is that 21st century global capitalism has become a regressive force. It is wiping out good jobs. It is shrinking the availability of necessary services, and it is undermining general well-being. And so consequently, if we are going to understand the problems of the state, we have to
understand the way in which capitalism's negative effects on people's lives undercut state legitimacy, and the ways in which capitalism's political and ideological power stands in the way of constructing effective states. Okay? So I'm going to start by looking very briefly at some current critiques of modern capitalism. And this is a highly selected, you may even say idiosyncratic, set of current critiques, but I think it is a telling set of critiques. And I'm going to talk a little bit, very briefly, about Fernand Braudel, Thomas Piketty, and Wolfgang Streecker. Once I've done this quick review of critiques of current capitalism, I am then going to review equally briefly, not quite as briefly, but also briefly, the evolution of perspectives on the state over the course of the last 40 years, starting with, of course, neoliberal perspectives on the state, which were dominant in the 70s and 80s, going on from there to the 20th century developmental state, and then to the what I call the 21st century developmental state. And then finally, I'm going to end with some brief speculations about possible analytical clues as to strategies for reconstructing states. And I'm going to look at two very different sources of these analytical clues, both based on recent research and, curiously enough, both based on recent research on Asia. First, I'm going to look at the results of a book called The Confucian Legalist State by Bingxian Zhao, which looks at the world's oldest state, that is the Chinese state, and some of the dynamics of its initial construction as a state. And then I'm going to look at some of the more recent subtleties of state society networks, using a book by Chung-Sol Lee based on research on Korea, Taiwan, Argentina, and Brazil. Research in the contemporary period. Okay, so let's start with current critiques of capitalism. And I think that Braudel provides a very useful starting point for these current critiques. And his starting point is basically to reject the idea that capitalism equals the rule of markets, and to argue instead, quote, that capitalism is the zone of the anti-market, where great predators roam and the law of the jungle operate. So Braudel is arguing that capitalism is not about markets and market exchange. Capitalism is about raw power and the ability to enforce control over the appropriation of surplus. Okay? So for me, that is the starting point for thinking about modern capitalism, is that you don't want to start with markets, you want to start with power, and you want to start by worrying about the power of capitalism and capitalism. Okay, my second starting point is Thomas Piketty, whom I'm sure you are all familiar with, even if you haven't read all 800 pages. Piketty is, to me, particularly useful in that he provides a counterpoint to one of my favorite theorists of contemporary capitalism, and that is Karl Polanyi. Contra Polanyi's
theory of the Great Transformation. Piketty sees the post-World War II golden age of capitalism as the exception that proves the rule. The rule is the inexorable increase of economic and social inequality, and by implication, the inexorable increase of political inequality as well. Okay? Now you can also see Piketty as arguing that, in a slightly more positive sense, that the Golden Age represents an unusual period in which the domination of the state by capital was constrained by other sources. In either case, the point is that for Piketty, capitalism in its current form presents a bleak and inexorable evolution toward greater inequality, both political and social and economic. And Wolfgang Streeck really goes further in reinforcing the bleakness of Piketty's projections of the future of capitalism. Now, for Streeck, capitalism is, quote, a social order and a way of life vitally dependent on the uninterrupted progress of private capital accumulation. And, as far as Streeck is concerned, defined in this way, capitalism has reached its limit. He argues that OECD capitalism is confronted with a, quote, continuous process of gradual decay, protracted, but apparently all the more inexorable for that. Worse still, as far as Streeck is concerned, worse still, capitalist quote-unquote progress has by now as much as destroyed any agency that could stabilize it by limiting it. The point being that the stability of capitalism as a socioeconomic system depends on it being constrained by countervailing forces, by collective interests and institutions subjecting capitalist accumulation to social checks and balances. And it is these social checks and balances that Streeck feels have been irreparably undermined by the current evolution of capitalism. Okay, so we have here three visions of contemporary capitalism, all of them bleak, all of them politically as well as economically bleak, and we might underline that none of these three critiques are critiques that are subject to being countered by any notion of development, because they are all critiques derived not from the analysis of developing countries or the global south, but rather from the analysis of the heartland of fully developed capitalism in Northern Europe. Okay, so from that bleak picture of the most powerful element of the modern political economy, i.e. capitalism, let us turn to the state. And again, I'm going to go through three versions, a sort of 40-year evolution of perspectives on the state, starting, of course, from neoliberalism. Neoliberalism, of course, is based on the fantasy economic syllogism that capitalism equals competitive markets and that competitive markets equal efficiency and well-being, and that therefore the state is an impediment. Furthermore, neoliberalism is based on the idea that politically, competitive markets eliminate power.
whereas the state embodies power. And therefore, for neoliberalism, untrammeled markets are synonymous with freedom. Now, neoliberalism is not just destructive in terms of the economic policies it promotes. The prevalence of neoliberal ideology is attractive because it appropriates ideas of freedom and individual rights that retain a great deal of charisma throughout the globe in the modern world. And this makes neoliberalism all the more effective at undercutting the construction of positive worldviews that legitimate and stimulate building esprit de corps within the state and building organizational bases of public initiative both within and outside of the state. So, neoliberalism then is the embodiment of the vicious circle that I spoke of earlier. Neoliberal ideology and policies undercut the capacity of state officials for coherent, capable action. This in turn shrinks the ability of the state to deliver goods, and the resulting failures of the state delegitimate the state, strengthening the power of capital and further undercutting the possibility of the state to deliver the goods that people want and need. And we might close our discussion of neoliberalism with a footnote from good old Karl Polanyi. Polanyi ends the Great Transformation with a discussion of the political consequences of liberalism, as you might remember. And one of his most unrelenting quotes in the end there is the following. He says, "Freedom's utter frustration in fascism is indeed the inevitable result of the liberal philosophy, which claims that power and compulsion are evil, that freedom demands their absence from a human community." Okay, so we will leave neoliberalism behind and go on to the 20th century developmental state. Now, the 20th century developmental state is in some ways the antithesis of the neoliberal view. It assumes that an institutionally robust, engaged state is an essential enabler of capitalism's ability to realize its progressive potential, and therefore rejects completely the diagnosis of neoliberalism that the state is an impediment to successful capitalism. Now, this is a view in which the state provides crucial support, enabling private capital to realize its role as an agent of progressive transformation. In my personal version of this 20th century developmental state, the sort of embedded autonomy version, effective state environment requires in turn capable, coherent public bureaucracies as the fundamental foundation of effective state involvement. And these in turn depend on meritocratic recruitment and long-term career rewards, and they are complemented by state-society networks that enable the interchange of information and ideas and engagement between state organizations and social actors. Okay. Now, the problem with this 20th century developmental state model is that it is founded on the premise that key state actors and key segments of capital can unite around a shared progressive project that acknowledges the contribution of public as well as private actors. Now, if Strake is right about the character of modern capitalism, then the 20th century developmental state becomes a lost cause. Okay, so we go on to the
century developmental state. For the 21st century developmental state, the goal is not enabling capitalism to realize its inherently progressive potential. The goal is capability expansion. And this, of course, is a Senian concept. In Sen's language, it means enabling people to, quote, lead the kinds of lives they value and have reason to value. Or more precisely, it means the expansion of the set of functionings that people have the capability of enjoying. Now, the structural requirements of a 21st century developmental state are essentially parallel to those of the 20th century developmental state, with some crucial differences. The 20th and 21st century developmental states both depend on coherent, capable state institutions. Both also depend on state-society networks. But the 21st century developmental state depends upon a more demanding set of state-society networks. First of all, we have the Sen caveat. Sen insists that public goods must be arrived at via deliberative means, and this, of course, raises the bar for the construction of state-society networks. In addition, the 21st century developmental state is built on what I would call the Ostrom premise. That is to say, Elinor Ostrom argues that, quote, co-production, unquote, is an essential feature of delivering capability expanding services. That the effective provision of services depends on the active engagement of those who are supposed to benefit from those services. Okay, so the Sen-Ostrom model then is a more demanding model than the 20th century state, 20th century developmental state model. On the other hand, it is a model that depends less upon the cooperation and progressive character of modern capitalism. Instead, the 21st century developmental state poses the challenge of how is it possible to confront this modern capitalism that has now been defined as regressive. How is it possible to confront it and to transform it in a way that enables the realization of these state goals? Now, unfortunately, the how-to manual for realizing this 21st century developmental state has yet to be written. What must be accomplished is clear, but no one has figured out robust strategies for how to accomplish it. And I wish that I could spend the last 10, 15 minutes of this talk by laying out those robust strategies, but unfortunately, I share with others the failure to actually put together a compelling set of robust strategies. So instead, I must content myself, and you must content yourselves, with simply a couple of interesting clues from these very disparate pieces of research. The first is drawn from this recent book last year, The Confucian Legalist State, A New Theory of Chinese History by Bingqin Zhao. Now, Zhao starts out roughly 3,000 years ago, looking at how what was at that time a chaotic set of warring and unstable mini-kingdoms within China. And he looks at how this chaotic set of warring mini-kingdoms was transformed into
a coherent state which ruled certainly one of the largest areas of any state in the world, and furthermore, which ruled that area for longer than any other continuous state that we have examples of historically. So for Zhao, the key point of transformation in terms of turning this Chinese chaos into a coherent, robust, and durable state occurred somewhere around 350, 400 BC in the Qin dynasty, at which point Qin Shi Huang and other rulers of a part of the Chinese state decided that if they were going to create stability and a robust set of rules, the starting point was a bureaucratic apparatus, but that in order to have such a bureaucratic apparatus, it must be founded on a set of ideological, cultural principles that the various incumbents of the state apparatus would and could and would adhere to consistently. And so they put together this set of first Confucian and then legalist formulations that together provided a cultural ideological matrix that provided for a relatively coherent set of state action. Now, this accomplishment, it's hard to really convey the magnitude of this accomplishment, because it was an accomplishment that enabled a very thinly stretched, small state apparatus in terms of numbers of people relative to the size of the territory being governed, a large and variegated territory. It enabled this small set of people to actually achieve a scope and penetration that was completely surprising given the nature of the apparatus. Now, obviously, I'm not advocating that we should all go out and buy textbooks on Confucianism and try to reinvigorate our states by learning the rules of Confucian legalism. But what I do think that this example illustrates is that two ideas, and in 350 BC, Confucian legalism was a new idea. New ideas can be surprisingly effective tools for discovering public purpose. Shared, legitimating cultural ideological formulations can have robust and powerful consequences for the possibility of reinvigorating states and reinvigorating public purpose more generally. And our current cultural ideological toolkit may indeed contain ideas with at least equal or greater unrealized potential than the potential of Confucianism would have appeared to be had you looked at it in 400 BC. Okay, let me move on to my second example, and that is a look at the construction of contemporary state-society networks, state-society networks at the end of the 20th, beginning of the 21st century in Korea, Taiwan, Argentina, and Brazil. And this analysis is based on a book which will appear next month by Chung-So Lee called When Solidarity Works, Labor Civic Networks and Welfare States in the Market Reform Era, coming out with Cambridge University Press. Okay, what is the point of this book? The point of this book is that
State-society networks, even though they appear to be similar, are quite different in terms of their consequences, depending on quite specific features of their structure. And what Chung So Lee sees as the key features that made state-society networks more effective at particular points in the history of these 4 countries, and made them more effective in some of the 4 countries than in others. The key difference in terms of the structures of these state-society networks was that effective networks combine what So Lee calls embeddedness, which is a little bit different than my version, and cohesiveness. Okay, for Chung So Lee, embeddedness means that the activists in these networks built ties to civil society associations. Cohesiveness, on the other hand, in his model, means that the activists in these networks built ties to political parties and state organizations. And it was the possibility of doing both of these things at the same time that made these networks effective when they were effective. Okay? Now, just as Confucian legalist ideology is an unlikely candidate for providing the basis for more effective state construction, likewise, Chung So Lee's networks were unlikely candidates. They were started initially by activists who were marginalized from the politics of the countries in which they were operating, marginalized by authoritarian repressive regimes. But what Chung So Lee argues is that it is precisely that marginalization, precisely the necessity of working initially underground, that gave them the impetus to create these combinations of embeddedness and cohesiveness. Okay, so I highly recommend this book. It's got a lot of great historical material on the 4 countries involved, in addition to some very intricate technical network analysis. But the point is that just as in the case of Ding-Shin Zhao's book, Chung So Lee's book points us to sort of unlikely possibilities for hints as to how we might transcend the bleak combination of beleaguered states and regressive capitalism that we currently face. Okay? So, just to conclude here quickly within my allotted time limit by Celia, just to conclude here quickly, if we look at the current situation, bleak is the only way it can be described. The persistent political and ideological power of capitalism is likely to checkmate strategy for constructing state structures and state-society synergies capable of transforming capitalism and capable of delivering the collective goods that people need. Absent that kind of transformation, the perverse effects, I would say, growing perverse effects of 21st century capitalism are likely to worsen, risking cataclysmic economic, political, and indeed ecological crisis. So we have to start by acknowledging the bleakness of the world which we face. On the other hand, in my personal view, bleak prospects are no excuse for abandoning optimism of the will. Unexpected increases in state capacity, surprisingly successful social movements, etc., have emerged in the late 20th and early 21st century. They are, I believe, likely to emerge again.
It's hard to figure out exactly where and when, but I think that to ignore the possibilities of these unexpected turns is to abandon the positive potentials which are inherent in this apparently bleak prospect. And I would argue that there are good intellectual reasons for believing that transformation is possible as well. The analytics of transformation are not a mystery. Once it is recognized that being a handmaid into modern capitalism will neither build state capacity nor enable the state to deliver the public goods that its citizens require, then the analytics are straightforward. I think the goals are nicely specified in the state Sen-Ostrom model. I think the potential agents, both inside the state and in social movements, are clear. It is only a question of putting the pieces together as coherent, organized mobilization. So I'll quit there. Bom, o Peter é sempre brilhante, né, com uma capacidade explicativa surpreendente, porque ele consegue ser ao mesmo tempo, como ele sabe, bastante subversivo, mas ao mesmo tempo otimista, né? dando essa capacidade de entendimento do momento difícil que esses países estão vivendo, ao mesmo tempo constrói uma perspectiva extremamente otimista. Mas quem vai fazer esses comentários, e não vão certamente nessa direção, irão em outro, é o professor Leonardo Lamarck, que é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, é também diretor de pesquisas do MINDS, Multidisciplinary Institute for Development and Strategy, e é também consultor do nosso INCT-PPED, e professor, várias vezes, nos deu cursos no nosso programa de políticas públicas. Então, eu passo a palavra para ele para os comentários. Deixa eu falar. Bom, então é o seguinte, primeira coisa é agradecer ao Peter pela, como a Ana Célia disse, pela brilhante, como sempre, né, brilhante, instigante e original reflexão. O Peter tem essa capacidade, está sempre nos ensinando. E mais que isso, acho que aqui no Brasil, não só no Brasil, eu já vi o Peter em outros lugares e eu sei que ele tem um fã-clube bastante robusto em diversos lugares, diversos países, e o Brasil acho que é um deles, com certeza. Tem uma série aqui de Evans Students, né, entre os quais acho que nós nos incluímos certamente, eu e a Ana Célia. Então, nós estamos sempre aprendendo aqui, como o Peter não interessa qual professores nós somos, quanto tempo somos professores, estamos sempre aprendendo aqui. Então, eu quero te agradecer, Peter, mais uma vez por mais uma inspirada fala. Agora, em relação, então, à sua proposta, que está na fala e está também no texto que dá origem à fala, não é isso? A proposta do Peter é de uma reflexão para ser criticada, para ser discutida, enfim, para ser devidamente, enfim, não acatada, mas refletir em cima das reflexões. Então eu vou seguir essa sugestão do Peter e vou fazer, claro que não serão profundas, então eu vou fazer aqui uma tentativa meio amedrontada de provocar alguns comentários em relação ao que Peter disse, certo? Então eu vou dividir em duas partes, mais ou menos. Uma tem relação com a dimensão, vou chamar aqui de teórica e de moldura analítica, que o Peter, como ele introduz no texto, e partindo das reflexões que ele resume, né, de forma bastante comprimida do Brodel, Piketty e o Streck. Eu não vou voltar a eles, mas só vou partir deles. E depois a questão dos exemplos históricos, né? Bom, então,
Vamos lá. Quer dizer, nas palavras do Streeck que o Peter citou, especificamente, né, o capitalismo has reached its limits. Né? Então é uma frase bastante contundente. Né? E a outra frase do Streeck, que está no texto dele, que o Peter acha que não sublinhou, mas eu acho que, para os meus propósitos, vale a pena sublinhar, aliás, é fundamental que seja sublinhado, é de que, bom, a democracia aparentemente não consegue mais proteger o capitalismo da sua própria, digamos, lógica autodestrutiva. Isso é um outro ponto que o Streeck enfatiza aí, e daí o problema de que, bom, sem a democracia protegendo o capitalismo, ele parece que está chegando aos seus limites. Você está acompanhando? Boa. Então, o seu campo sumiu. Boa. Ele está no stream. Acho que para ele está bom, ele está bom. Está ouvindo, Peter? Bom, de qualquer maneira, a reflexão é mais para vocês, não para ele, né? Ele sabe isso aí, de trás para frente, de frente para trás, então, vamos lá. Então, se a gente parte da reflexão dos três autores, né, do Brodel, quer dizer, que não está falando sobre o mundo contemporâneo, mas pega as três reflexões de Brodel, Piketty e o Wolfgang Streeck, realmente o panorama pintado é extremamente pessimista, não é isso? A ideia é de que nós estamos chegando aí no fundo do túnel, é quase que uma volta ao marxismo, né? O capitalismo chegou ao seu limite, está na hora de uma transformação radical aí, ou seja, eu acho que se a gente segue a lógica da análise desses três autores, o resultado é, bom, então, para parafrasear o Bernie Sanders, nós precisamos de uma revolução política. Esse é o ponto. Né? E não é isso que acaba aparecendo no texto. Né? Então, essa hipótese ela é rejeitada. Agora, ela é rejeitada em função de quê? Em função dos exemplos históricos que o Peter explora, mas esses exemplos, eu vou voltar a eles um pouquinho adiante, eles não são exatamente inspiradores, exceto talvez a Coreia do Sul, por um lado, e a China por outro. A China, enfim, ele fala de Brasil, ele fala da China, ele fala da Coreia do Sul, ele fala do Brasil, né, e agora, enfim, introduziu esse livro novo aí que diz alguma coisa sobre Taiwan e Argentina, mas de qualquer maneira ele nem se referiu ao Brasil aqui, mas no texto está bastante referência. Então, vamos lá. Do ponto de vista da questão da teoria e da moldura analítica, o que me parece que faz falta no texto, e também acho que na fala do Peter, acho que teria que, dada a gravidade aí da situação pintada, do quadro pintado, eu acho que não aparece uma discussão de partidos políticos, ou melhor, da dinâmica dos partidos políticos como uma correia de transmissão entre a sociedade civil, entre como funciona a sociedade civil e o Estado. Porque fica a dinâmica da sociedade civil de um lado e o que ele chama de enhancing capabilities of the state do outro lado. E onde estão as correias de transmissão aí? E no meu caso, quer dizer, eu acho que não há só uma, mas certamente os partidos políticos são fundamentais para compor, ou seriam, a meu juízo, fundamentais para compor esse quadro. Por quê? Porque, uma vez introduzidos na análise, a dinâmica dos partidos políticos que nós temos, pelo menos, não quero generalizar demais porque eu justamente vou contra o excesso de generalização em seguida, mas a dinâmica dos partidos políticos, o que ela nos traz, pelo menos ela me leva
para o que eu chamaria de o que os americanos chamam de the elephant in the room, né? O problema grande na história. Qual? O problema da democracia. Em que sentido? No sentido de que, aí eu coloco como pergunta, mas é uma pergunta que eu tendo a responder afirmativamente. A pergunta é a seguinte: será que nós não estamos, também não estamos diante, além dos problemas enunciados pelo texto, pelo Peter, então os problemas no capitalismo contemporâneo, será que nós também não estamos enfrentando uma crise da democracia representativa de estilo ocidental? Eu acho que essa é uma questão, é uma discussão que parece que é bastante, resistimos bastante a fazê-la, né? Mas eu acho que é o caso. Agora, por que isso coloca um problema do ponto de vista da moldura analítica que eu vejo no texto? Porque se de um lado está o capitalismo com os seus problemas se dirigindo, digamos assim, para a sua própria copa, e do outro está a democracia, agora não mais capaz de protegê-lo, então a gente tem uma dicotomia, para mim, um pouco excessiva. Ah, tá bom. Só um instante. Tem que atender, não tem? Eu acho que tem que atender, ele está chamando, né? Ah, é? Tá no lucro, né? Eu acho que é melhor eu concluir isso. Daqui a pouco vocês concluem por nós e voltam com os pés. Pelo streaming. Hã? Ele pode também estar acompanhando pelo streaming. A pessoa para quem você escapou. Então eu vou concluir aqui, porque senão a gente não fica meio esquisito. Esses aí são problemas da tecnologia que a gente, enfim, não tem. Ainda não chegamos lá. Bom, então, que dizia eu, se a democracia é deixada de fora e vista como elemento protetor, etc., etc., então fica uma dicotomia onde o capitalismo está vivendo seus problemas e a democracia não é mais capaz de protegê-lo, mas ela em si não é o problema. Bom, como, o que eu estou chamando é justamente para, colocando como questão, é se nós também não temos uma crise da democracia representativa de tipo ocidental, caso em que a democracia se torna parte do problema e não mais parte da solução. Então, a configuração do capitalismo é um problema, mas a configuração da democracia é também um problema, tá certo? Bom, e se isso é verdade, então, isso reafirmaria a visão Brodel, Piketty, Streck. Precisamos de uma revolução política. Mas isso só nos faz cair na próxima pergunta. Quem a fará? Quem são os atores dessa revolução política? A gente fica com um tremendo ponto de interrogação. Agora, recuo eu? Talvez sim, talvez não. Por que o talvez não? Porque talvez o que a gente perceba também na fala aí, é o que é talvez um excesso de generalização. Em que sentido? Fala-se, que o Peter falou, de capitalismo, de Estado, não falou, bom, de democracia lateralmente,
Mas, no geral, no atacado, no abstrato. Meu ponto, nós temos diferentes configurações de capitalismo e diferentes configurações de democracia. Para não alongar muito a história, bom, Estados Unidos versus Escandinávia versus América Latina versus a Ásia Oriental versus a Ásia Ocidental, Tailândia, Malásia, etc., etc., versus Coreia, Taiwan, Singapura, etc., China, versus Nova Zelândia, Austrália, são muito diferentes. A configuração do capitalismo é diferente, a configuração da democracia é diferente. Tá? Então, essa ideia de que o capitalismo está em crise e a própria ideia que eu trouxe agora, a democracia ocidental está em crise também, esta ideia se aplica igualmente a todas essas áreas, a todos esses desenhos institucionais? A minha resposta é não. Ela se aplica mais a alguns do que a outros. Então, o excesso de generalização aí pode ser também um problema mais do que uma solução do ponto de vista analítico. Bom, então, o que eu acho que seria, do meu ponto de vista, uma percepção que eu acho que é mais fértil aí. Falando e partindo de configurações diferentes de capitalismo e democracia, eu acho que tem uma configuração particularmente perversa no momento, que é essa da... que a gente eu poderia resumir aqui de financiarização, capitalismos com alto grau de financiarização, ou seja, onde a lógica financeira comanda todas as demais e contamina tanto as empresas financeiras, quanto as empresas não financeiras, quanto os consumidores, que vivem de dívida, por exemplo. Os Estados Unidos é um caso espetacular, no mau sentido da palavra, disso aí. Então, financiarização, mas frouxidão regulatória, não só nas finanças, mas de uma maneira geral, do ponto de vista das drogas, do ponto de vista de drogas que eu digo farmácia, fármacos, do ponto de vista dos alimentos. Nos Estados Unidos não se sabe mais o que você come. É impossível saber o que se come, na maior parte dos lugares. Tem um número inteiro da New York Magazine recente sobre isso, aonde você não consegue saber o que você está comendo. Por quê? Porque o Food and Drug Administration deixa isto acontecer. Então, financiarização, frouxidão regulatória e uma ideologia, também, para ser rápido aqui, vai chamar de neoliberal. E essa configuração é uma configuração particularmente perversa, eu proponho, tanto economicamente quanto politicamente. Então nós temos aí, aonde essa configuração, aonde esse desenho institucional está presente, então nós temos aí um encontro perverso entre um capitalismo, digamos, deteriorado por essa armadura institucional e uma democracia também em crise. Por favor, deixe seu recado. Algum progresso? Não, né? Bom, então, vamos lá. Então, qual é a minha proposta, a minha proposição? Bom, seria de que aonde esse desenho institucional e político está mais presente, está presente com mais intensidade, aí você tem esses resultados que o Peter enunciou aí, no sentido de que, bom, a situação aí para frente é das piores, só se pode esperar daqui para frente, só podemos, enfim, confiar no otimismo da paixão, né, e não versus o pessimismo da razão analítica. Né. Se isso não é verdade, então, se nós, quando olhamos para a Escandinávia, temos um retrato diferente de quando olhamos para os Estados Unidos ou para países da América Latina, ou, diferentemente, olhamos para mesmo a Ásia Oriental, comparamos com a Ásia Ocidental, a Ásia do Sul, e temos diferentes retratos, tanto da dinâmica do capitalismo quanto da dinâmica democrática, então, temos, mais uma vez, que evitar o excesso de generalização, olhar mais do ponto de vista
digamos, regional, quase local. E aí vem uma outra questão que me veio ao ler o texto, que é a ausência de um comentário que seja, não uma análise completa, não poderia haver, mas de um comentário sobre o que a gente poderia chamar de a dimensão global. Como é que a dimensão global, que sabemos hoje tão importante, como é que ela afeta essa dinâmica Estado e sociedade nas diversas regiões? Tá? Então, por exemplo, hoje a gente tem aí uma onda de movimentos populistas de direita que está presente na Europa, que está presente nos Estados Unidos. Afinal de contas, bom, podemos ter, tomara que não, Trump. Não é provável, mas é possível que que Donald Trump seja o próximo presidente americano. É óbvio que se isso vier a acontecer, mais uma vez, pouco provável, mas não impossível, isso afeta toda a dinâmica Estado e sociedade, aí sim, no globo todo. Esse é um elemento fundamental da dimensão global e que eu acho que não está presente nessa reflexão. E aí são pequenos comentários, muito rapidamente, porque assim, ele não falou da China, né? Ele fala um pouco da China e da China contemporânea, né? E isso não me convenceu muito, por quê? Porque eu acho que na China é muito complicado a gente inserir o papel da sociedade civil. A sociedade civil não teve um papel muito forte na dinâmica de transformação do Estado chinês. O Partido Comunista Chinês, sim. O Standing Committee, sim. Mas a sociedade civil lá, ainda não. Pode ser até que venha a ter. Ainda não. Aí depois ele fala, o exemplo para mim mais interessante, inclusive o que tem resultados aparentemente mais duradouros, é o da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, que surpreendentemente ele não mencionou, é onde partiu-se de um Estado extremamente autoritário, o Estado Park, né? Agora, com uma sociedade civil engajada, incluindo os estudantes coreanos, entre outros, uma série de grupos que lutaram e depois se realmente linkaram, através do conflito, mas depois passando do conflito a um certo tipo de cooperação, no sentido que o próprio Peter enuncia no Embedded Autonomy dele, acabaram por ajudar a redirecionar a política pública na Coreia do Sul. E hoje a Coreia do Sul é uma democracia estável, uma ótima distribuição de renda, um nível per capita alto e uma como é que chama? Social safety net, né? uma rede de serviços sociais também admirável. Então a Coreia realmente fez a transição e parece estável. É o país mais interessante do ponto de vista como laboratório para estudar como é que uma situação dessa pode dar certo. Ele depois fala do Brasil. Bom, no Brasil, nós estamos aqui vivendo, nós sabemos que nós possivelmente estamos aí na beirada de uma virada perversa, muito perversa do ponto de vista de direitos econômicos, sociais, etc. Tudo bem, nem tudo que ganhamos provavelmente será perdido, mas a gente está numa encruzilhada aí que não favorece minimamente os ganhos da era Lula, muito pelo contrário, eles estão totalmente sob ataque, nós sabemos disso diariamente. Né? Então, para voltar e concluir com uma nota de otimismo aí, eu acho que, para mim, é particularmente interessante o ponto de vista do próprio Peter, mas num texto dele anterior a esta reflexão. Peter, voltando aqui, que o autor que mais me inspira do ponto de vista da reflexão sobre a questão do Estado é exatamente o autor chamado Peter Evans, mas especialmente no texto de 1993 chamado O Estado como Problema e como Solução. Porque essa me parece a forma mais inteligente de se indagar sobre o Estado. Não é colocá-lo ou como bandido ou como mocinho. É perguntar
em que condições, quais são as condições que fazem do Estado parte da solução, quais são as condições que fazem dele parte do problema. E é óbvio que para isso você tem que entrar numa discussão de dinâmica política. Essa não é uma discussão nem de economia, nem de statecraft. É uma discussão muito mais complexa, onde a dimensão política dos partidos, da dinâmica dos partidos políticos tem que ter um papel importante. E aí, só para concluir, eu sugiro a vocês que quem viu já, só tente lembrar do último documentário do Michael Moore, que é esse documentarista americano que tem uma série fantástica de documentários, eles deveriam todos ser estudados, ou seja, melhor, estudados, não ser dados como matéria e tal, que se chama Where Do We Invade Next? Esse documentário é como os demais do Michael Moore, muito brilhante, porque ele é didático e ao mesmo tempo ele é sofisticado. Ele é didático, mas não é simplista. Qual é a ideia-chave aí? Ele sai dos Estados Unidos e diz, olha, porque agora os Estados Unidos usaram a guerra para resolver os seus problemas. Não deu certo. Então, aí ele brinca, eu fui chamado pelo Departamento de Estado e me deram a missão de sair aí para ver outros países e saber como é que eu vou resolver o problema. Ele falou, tá bom, eu aceitei a missão e fui. O que ele faz de fato? Ele faz, olha, eu vou buscar em outros países, e todos os países que eu vou visitar são países que eu sei dizer o nome deles, ou seja, são países próximos. E eu vou buscar soluções para problemas norte-americanos, problemas nossos, deles, americanos, econômicos, sociais e políticos. Para onde ele vai? Ele vai para a França, ele vai para a Itália, ele vai para Portugal, ele vai para a Alemanha, ele vai para a Finlândia, ele vai para a Eslovênia. Então, é um show de quê? De soluções. Quais são os temas? A Islândia. Então, quais são os temas? Bom, Islândia, o que você faz do ponto de vista de regulação financeira quando você tem uma catástrofe como a da crise de 2007? Como eles fizeram? Tem respostas ali. Solução. Na França, a alimentação do ponto de vista do colégio, das crianças de colégio, ele compara com a alimentação norte-americana e tal, aí os meninos franceses olham para os pratos que os meninos americanos comem e falam, isso é comida? Aí, que mais? Direitos econômicos e sociais, na Itália, direitos econômicos, legislação trabalhista, na Alemanha, questão de drogas com marihuana, etc., em Portugal, que mais? Bom, educação, tanto sofisticada quanto do ponto de vista da educação primária e secundária, na Finlândia. Em todos esses lugares, relações de capital-trabalho, na Itália, ele vai nas fábricas, fábrica que faz roupa para Dolce & Gabbana, a outra que faz motocicleta Ducati, etc., uma série de fábricas, e ele conversa com os patrões e com os empregados, e está todo mundo satisfeito. Os empregados têm 2 horas de almoço, e tem férias, remuneradas, tem isso, tem aquilo, tal e tal. E isso, vem cá, aí ele fala para os patrões, mas vocês não ficam revoltados com isso? Ele fala, não, claro que não. Os empregados estão felizes, nós também tanto, e tem mais, eles trabalham muito melhor, porque estão felizes. Coisas normais, óbvias. Mas aí ele diz, olha só, isso resolve um problema nosso. Olha só, o Michael Moore tentou, isso resolve um outro problema nosso. Por que eu estou tocando nisso aqui? Porque isso aí é um conjunto de soluções numa situação onde nós achamos que só existem problemas. Então o capitalismo está em crise? Sim e não. Está em crise em algumas dimensões e não está em crise em outras dimensões. E aí é que eu acho que a ideia do Peter pode ser inclusive aprofundada, porque não se trata só do Estado como problema ou como solução, em lugares distintos, países distintos ou épocas distintas. O Estado pode ser problema e solução no mesmo país. Nós sabemos disso. No Brasil nós temos áreas onde o Estado é problema sério e onde ele é solução. No próprio caso norte-americano, acabei de falar, em termos de regulação financeira, um desastre. Em termos de regulação de modo geral, do ponto de vista, mais uma vez, de fármacos, de alimentos, etc., um desastre. Agora, do ponto de vista do financiamento público de ciência, tecnologia e inovação, um sucesso. Os livros recentes do Fred Bloch,
que o Peter estava no projeto, quando o projeto começou, o livro da Linda Weiss, um tremendo sucesso. Do ponto de vista de financiamento das artes, é um tremendo sucesso. Do ponto de vista das universidades, especialmente as research universities, também é um sucesso do ponto de vista de fazer a universidade. Do ponto de vista dos estudantes que entram nas universidades, um problema tremendo, porque todo mundo sai de lá endividado, 100, 200 mil dólares de dívida para sair de Harvard ou de Yale. Então, o Estado é problema e solução na mesma área, na mesma seara. Eu acho que é essa a análise importante. Esse é o tipo de ponto de partida que me parece o mais fértil, exatamente do ponto de vista de estudar capacitações estatais e como elas podem ser remodeladas, modeladas, implementadas, etc. Então, essas seriam as provocações ao Peter, que lamentavelmente não deve ter ouvido a maior parte da fala, mas depois eu mando os comentários para ele e muito obrigado a vocês por terem ouvido. Muito obrigado. Pô, eu acho que a gente não tem muito tempo, né? Peter, você quer fazer algum comentário? Porque eu acho que a gente não vai ter muito tempo de interagir. Não, ele ouviu uma parte, não é isso, Peter? Você ouviu uma parte? Eu acho que ele não está. Agora atropelou de novo. Caiu. Não, congelou, tudo bem. Congelou, né? Pena. Bom. Congelou. Mas eu acho que já foi tão produtivo, né? Já foi tão interessante tudo o que aconteceu. Eu acho então que nós temos tempo para um par de perguntas aqui na plateia. Perguntas seriam para o Peter, né? Seriam para o Peter, pois é. Eu não sei o que fazemos. Acho que encerramos. Bom, eu penso que essa nossa palestra final, conferência com os comentários, ela tinha assim um objetivo, né? Que era justamente de enquadrar a nossa discussão de análise de políticas públicas, análise e avaliação de políticas públicas, numa discussão mais substantiva sobre a questão do Estado, que está o tempo todo presente, mas está subjacente. Então, na realidade, o final era o início, né? Nós só fizemos no final por questões de horário, enfim, de conveniência, mas a nossa intenção era que a conferência fosse no início, porque ela era efetivamente o enquadramento que nos permitiria discutir a questão da análise e avaliação das políticas públicas. Então, eu penso que é um momento da gente encerrar essa sessão de hoje. Amanhã nós vamos ter apresentação dos trabalhos. Ficamos muito satisfeitos pelo fato de que, num espaço tão pequeno de tempo, vamos ter muitas apresentações nos grupos de trabalho, muitas apresentações de resumos e discussão em cada um dos grupos de trabalho. Isso vai acontecer no Instituto de Economia, no Salão Pedro Calmon e nas salas, e isso a gente já devia ter dito o número das salas, né, que correspondem a cada grupo de trabalho, mas já está no site? Então, no site, no website do nosso NUPA, você já tem as salas que correspondem aos grupos de trabalho, onde haverá apresentação e comentários dos trabalhos que nos chegaram. À tarde nós vamos ter os minicursos, né? Como há muita gente inscrita nos minicursos, e eu acho que em algum momento do final da manhã nós precisamos um pouco combinar como que continuamos, né? Acho que de toda essa discussão, tendo em conta que a gente realmente precisa ter, continuar essa discussão do caráter do Estado, dos seus problemas, né? O Estado como problema de solução, e esse Estado no século XXI, acho que isso é uma pauta extremamente relevante, que não foi pensado enquanto tal, né? A gente poderia ter uma discussão específica, um grupo específico, que exige uma reflexão não só sobre isso, mas sobre as capacidades do Estado nos países em desenvolvimento, que é parte da nossa reflexão no INCT, né? Do INCT-BPED. Mas, em resumo, nós temos áreas e grupos de trabalho que
que são divididos por políticas públicas, né, no qual entendemos que queremos fazer análise e avaliação, e acho que ao final da manhã nós vamos ter um pouco uma síntese de como é que vai funcionar daqui para frente esse projeto que inicia hoje e que dá essa satisfação toda, né, de ter tido uma tarde tão interessante, tão cheia de muito estimulante, né, muito criativa, muito estimulante. Acho que amanhã a gente então fecha com a discussão dos grupos de trabalho. Agradeço a todos e principalmente aos que vieram aqui falar, aos coordenadores, a todos que eu mencionei no início, né, da sessão, mas que estão aqui presentes. Muito obrigada a todos.